Olá, sejam bem-vindos a uma viagem ao Renascimento, a nossa Lesson Study de hoje. Nosso conteúdo de hoje está dividido em 6 partes, sendo a primeira a definição de Renascimento, número 2, as características do Renascimento, número 3, figuras e eventos históricos, número 4, contrastes, número 5, Michelangelo e número 6, William Shakespeare. Definição de Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, artístico, político e científico que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVII. O termo Renascimento simboliza o ressurgimento dos valores e conhecimentos da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Vamos agora aprender sobre as características do Renascimento. A primeira, o humanismo, é a valorização do ser humano e suas capacidades intelectuais e artísticas. O foco aqui no Renascimento, ele vai mudar da teologia e da vida após a morte para o potencial e as realizações humanas. Já antropocentrismo, que é a segunda característica, é uma colocação do ser humano no centro das preocupações intelectuais, substituindo o teocentrismo da Idade Média. A terceira, a redescoberta, que é a redescoberta e a valorização da literatura, arte e filosofia da Grécia e Roma antigas. E temos aqui também as inovações da época, que são o desenvolvimento da perspectiva na pintura, o realismo, proporção e o uso da luz e sombra. Artistas renascentistas buscavam representar o mundo de forma mais natural e precisa. Vamos às outras características do Renascimento. Os avanços. Revolução científica com avanços em áreas como astronomia, anatomia, física e matemática. Os métodos científicos são baseados na observação e experimentação. Quanto à secularização, seria a maior separação entre a vida religiosa e a vida cotidiana, crescimento do interesse por assuntos mundanos. Sobre a questão da saúde, a saúde pública era precária, com o aparecimento de diversas epidemias. Temos também a questão da teoria miasmática, o toque real e o homem vitruviano. Figuras e eventos históricos do Renascimento. Aqui nós temos 4 grandes expoentes na tela, sendo eles Leonardo da Vinci, que era um artista e cientista italiano, conhecido por pinturas como Mona Lisa e Última Ceia, e que, por suas inovações em engenharia, anatomia, entre outros campos, ganhou destaque no Renascimento. Temos Michelangelo Buonarroti, que foi um escultor, pintor e arquiteto italiano, famoso por obras como a Estátua de Davi e os afrescos da Capela Sistina. Além deles dois, além de Leonardo da Vinci e Michelangelo, temos também a participação de Rafael Sanzio, que era pintor e arquiteto italiano, conhecido por suas Madonas e pela obra A Escola de Atenas. Por último, aqui na tela temos Galileu Galilei, que foi um cientista italiano que fez importantes descobertas em astronomia, física e outras ciências. Nesse slide, vamos aprender sobre o contraste entre a arte e a arquitetura do Renascimento e da Idade Média. Enquanto na Idade Média o estilo era gótico, com foco em temas religiosos e artes mais simbólicas e menos realistas, no Renascimento o foco era no realismo, proporção e perspectiva, na valorização da mitologia clássica e de temas seculares.
Nesse slide, vamos falar sobre Michelangelo. Michelangelo foi um renomado artista do Renascimento. Ele dominava as linguagens das artes plásticas com maestria no Renascimento: desenho, pintura, escultura, arquitetura. E agora iremos falar sobre o status de artista do Michelangelo. O Renascimento nas artes plásticas traz uma importante mudança e o início de uma diferenciação que perpetua até os dias atuais. O que é considerado artesanato, arte manual, inferior, e o que é considerado como uma arte bela, superior. O Renascimento inicia o status e significado de artista como conhecemos hoje. A escultura foi elevada ao alto nível por nomes como o de Michelangelo. O trabalho do artista escultor do Renascimento partia, antes de tudo, da mente e da maestria. Ele não era um trabalhador manual, ele era um artista. Ele pintava e esculpia com a mente, com a inteligência. Não havia esforço, não havia suor ou sofrimento. Essas características são ressaltadas por biógrafos como Giorgio Vasari. Nesse slide, na tela, temos exemplos de algumas obras de Michelangelo. A primeira, à esquerda, Doni Tondo. A do meio, Dois Lutadores. E a terceira, à direita, Davi, em mármore. Este é um grande exemplo da obra de Michelangelo, o teto da Capela Sistina, que você pode verificar com mais detalhes acessando o Museu Virtual da Capela Sistina, com link na internet. Veremos agora a obra do imortal William Shakespeare. William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, amplamente considerado um dos maiores escritores da língua inglesa e da literatura mundial. Shakespeare nasceu em dia 23 de abril de 1564 em Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Ele era filho de John Shakespeare, um próspero comerciante de luvas e figura pública local, e de Mary Arden, filha de um agricultor abastado. Quanto à sua educação, acredita-se que Shakespeare tenha frequentado a King's New School em Stratford, onde recebeu uma educação básica em latim e literatura clássica. Em 1582, aos 18 anos, Shakespeare casou-se com Anne Hathaway, que tinha 26 anos. O casal teve 3 filhos, Susannah, nascida em 1583, e os gêmeos Hamnet e Judith, nascidos em 1585. Hamnet morreu aos 11 anos, infelizmente. Carreira de William Shakespeare em Londres como dramaturgo e ator. Chegada a Londres. Shakespeare mudou-se para Londres em algum momento no final da década de 1580. Não há registros exatos sobre como e quando ele chegou lá, mas ele rapidamente se envolveu no teatro londrino. Quanto ao início de carreira, as primeiras obras conhecidas de Shakespeare incluem Henrique VI, partes 1, 2 e 3, e Tito Andrônico, ambas escritas no início dos anos 1590. Reconhecimento de Shakespeare, rapidamente ganhou reputação como dramaturgo e poeta, com suas obras sendo apresentadas em teatros como The Theatre e o The Curtain. Quanto às companhias teatrais, Shakespeare foi um membro importante da companhia teatral Lord Chamberlain's Men, que mais tarde se tornou The King's Men, após a ascensão de James I
ao trono em 1603. Atuou como dramaturgo, ator e coproprietário da companhia, contribuindo significativamente para o seu sucesso. Em relação ao Globe Theatre, em 1599, o Globe Theatre foi construído pela companhia Lord Chamberlain. Foi erguido na margem sul do rio Tamisa, em Bankside, utilizando madeira reciclada do Teatro de Theatre. Muitas das peças de Shakespeare foram encenadas pela primeira vez no Globe, e peças como Hamlet, Otelo, Rei Lear e Macbeth estrearam ali. A influência de Shakespeare na literatura e na cultura. A literatura inglesa e mundial teve influência de Shakespeare, é claro, e essa influência é evidente na obra Paraíso Perdido, de John Milton, e nos personagens e temas de Charles Dickens. Poetas românticos como Coleridge e Wordsworth admiravam sua profundidade psicológica. Modernistas como Joyce e Eliot foram impactados por suas técnicas narrativas. Na literatura contemporânea, Margaret Atwood reimaginou A Tempestade em Hagsid, e Ian McEwan e Tom Stoppard fazem frequentes alusões a Shakespeare. Já no cinema, incontáveis filmes foram adaptados das peças de Shakespeare, incluindo Hamlet, de Laurence Olivier, e Romeu e Julieta, de Franco Zeffirelli. Filmes como West Side Story e 10 Coisas que Eu Odeio em Você reimaginam suas histórias em contextos modernos. Kenneth Branagh é conhecido com suas adaptações fiéis e inovadoras, como Henrique V, Hamlet e Muito Barulho por Nada. Quanto à cultura popular, séries de TV como The Simpsons frequentemente fazem referências e paródias das obras de Shakespeare. Sua influência na música inclui óperas como Romeu e Julieta, de Prokofiev, e menções e canções de bandas como Dire Straits e Bob Dylan. Além disso, Shakespeare foi adaptado em quadrinhos e graphic novels, tornando suas histórias acessíveis a novos públicos. Educação e influência de Shakespeare. Shakespeare é um dos autores mais estudados nas escolas e universidades ao redor do mundo, com uma vasta quantidade de críticas literárias dedicadas às suas obras. A influência de William Shakespeare é profunda e duradoura, permeando todos os aspectos da cultura literária e popular. Suas obras continuam a ser reinterpretadas, redescobertas e celebradas, reafirmando sua posição como um dos pilares da criação artística mundial. No fechamento de nossa Lesson Study de hoje, nós temos a bibliografia aqui nesse slide e que você, aluno, pode consultar à vontade para o nosso futuro trabalho em classe. Obrigada e até já!